Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui eu vou explicar o que é aceleração lateral. Já dei uma volta, gravei um replay e agora a gente vai analisar esse replay que eu acabei de fazer. Vamos lá. Aqui o carro está andando para frente, certo? Como ele está andando para frente, a aceleração dele está para frente. É uma aceleração frontal, uma aceleração para frente. Ele está fazendo força para ir para frente. Quando ele entra numa curva, ele sofre uma aceleração lateral, porque ele estava indo para frente e nesse momento aqui eu comecei a fazer a curva para a direita. A tendência do carro é continuar indo naquela direção para frente. Ele não quer obedecer esse comando para ir para a direita. Então aqui o carro está sofrendo a aceleração lateral, que é a força que eu estou fazendo para ele fazer a curva para a direita e a força que a inércia do carro está fazendo para ele continuar para frente. Essa é a aceleração lateral. Na próxima curva isso vai ficar muito evidente. Voltou a fazer a aceleração frontal, está indo para frente, com toda a força que o motor tem e entrou na curva. Olha, nesse momento a gente vê que ele vinha com toda a força dele para aceleração. Ele está indo para frente e de repente eu faço o comando para ele ir para a direita. O carro nesse momento está com a suspensão original bem mole. Como ele estava indo para frente e agora ele está indo para a direita, ele quer continuar indo para frente. Se a suspensão não ajuda, ele vai ter mais força para continuar a ir para frente. E a aceleração lateral desse carro aqui, nesse caso é uma curva para a direita, ele está fazendo nesse sentido aqui. Essa é a aceleração lateral dele. A suspensão está indo para um lado e o carro está querendo ir para outro lado. Nós mexemos na suspensão para que ele consiga absorver mais aceleração lateral. Isso porque esse aqui é um carro de rua. Ele não tem spoiler, não tem aerofólio, não tem saída de ar no assoalho do carro, o assoalho dele não é plano, ele não tem nenhum desses atributos para dar aerodinâmica, para dar downforce. Então a única coisa que a gente pode mexer aqui é a suspensão. Se fosse um carro de corrida, GR3 ou GR4, você aumenta a força da asa dianteira, aumenta a força da asa traseira e desse jeito ele vai conseguir absorver mais a aceleração lateral. Ele consegue fazer mais curva do que um carro de rua, puro e simplesmente por isso. E nesse caso ele está fazendo força para fora. Essa é a aceleração lateral. O setup a gente mexe para tentar configurar o carro da melhor forma para ele conseguir absorver essa aceleração lateral com mais força, com mais eficiência possível e ganhar aderência, consequentemente ser mais rápido. Essa foi a explicação da aceleração lateral. Se alguém ainda ficou na dúvida, coloca aí nos comentários. Se gostou, curte, compartilha e vamos disseminar as informações para que as salas consigam ficar cada vez mais com pilotos mais velozes. É isso, galera. Um abraço a todos. Fui! Galera, cambagem é isso aqui, ó. Vamos olhar da frente do carro, ó. Vejam que as rodas dianteiras aqui, ó, estão totalmente no ângulo de 90 graus. Está retinha. Pode ver que está retinha. Está muito reto. Assim na frente como atrás, ó. Está totalmente reto. 90 graus em relação ao solo. Isso é cambagem zero. Assim como o ângulo de convergência zero. Agora eu vou alterar a cambagem para vocês verem a diferença. Vamos colocar a cambagem bastante alta para a gente notar bastante a diferença. Só a cambagem. Percebam como é que ficou a roda dianteira. Eu não mexi na traseira. A traseira continua retinha em relação ao solo, ângulo de 90 graus, e a dianteira está deitada. A parte de cima entra e a parte de baixo sai. Essa é a cambagem positiva. Estão entendendo? Olha, essa é a cambagem positiva. Agora eu vou voltar aqui para a cambagem natural que estava lá antes, quando a gente fez o setup, a gente deixou 1.5.
E vamos colocar o ângulo de convergência aqui, que na dianteira se coloca para fora. Vou colocar aqui 1 grau para ver se a gente percebe a diferença. Aqui, então, ele está com a cambagem 1.5 e com a convergência totalmente para fora. Visualmente aqui, como o máximo que a gente consegue mudar lá é 1 grau para fora, isso é muito pouco. Então, não dá para perceber muito. Se fizer uma comparação com a roda traseira, a gente consegue ver mais um pouquinho. Ó. O carro aqui está totalmente de frente, ó. Tá retinho de frente. E a gente virando aqui assim, ó, percebam na roda do lado esquerdo aqui, que é a roda do carona. Ó. Aqui, ó, aqui seria, eu tô vendo aqui a roda totalmente de frente. É uma visão frontal da roda aqui, nesse ponto. E o carro tá de lado. Dá para perceber que a roda tá apontando para fora. Se a gente olhar aqui de cima, olhando de cima, o ângulo de convergência é isso. As rodas olhando para fora. E agora a gente vai mudar a convergência da traseira. Convergência da traseira se coloca para dentro. Vamos colocar aqui 1 grau para dentro. E vocês vão entender por que isso ajuda ao carro a fazer curva agora. Assim como a gente viu na roda da frente, que é como se o carro fosse estrábico, elas estão apontando para o lado de fora do carro. Aqui de cima a gente vê bem. Essa é a direção. E a traseira ela vai apontar para o lado de dentro. Apontando para o lado de dentro, é isso aqui que ocorre. As rodas ficam nessa posição aqui. E olhando aqui as rodas da esquerda, quando o carro está fazendo uma curva para a esquerda, as rodas nessa posição aqui, elas ajudam a fazer o carro para a esquerda, a curva para a esquerda. E fazendo a curva para a direita, acontece a mesma coisa. É por isso que a gente tem que mexer um pouco na convergência para auxiliar o carro a fazer curva. Isso interfere no comportamento do carro.